Salut, eu sou Rafael, professor de francês, e vamos hoje aqui para mais uma aula no Duolingo, onde eu vou comentar e explicar as respostas. Allons-y! Então vamos lá aqui na atividade. Aqui temos uma Comment tu história. t'appelles? Alors, comment tu t'appelles? Vamos ver aqui. Lily et Zari sont à une fête. Então, antes de continuar aqui, comment tu t'appelles, que é uma clássica pergunta, como você se chama? Em alguns aspectos, pode ser que ela não seja tão prática. Por quê? Aqui ela está na forma informal, ou seja, normalmente quando a gente está conhecendo alguém, ou quando a gente de fato não conhece alguém, até porque a gente está perguntando o nome, não é normal a gente tratar essa pessoa de forma informal. Existem algumas exceções, mas normalmente a gente vai tratar de forma formal. E aí a gente teria a pergunta assim, comment vous appelez? Ou então, comment vous appelez-vous? Então essas seriam as duas formas que a gente normalmente utilizaria com alguém que a gente não conhece. Comment tu t'appelles poderia ser utilizado, por exemplo, eu estou com um grupo de amigos e aí tem uma pessoa ali que eu não conheço, eu vou abordar essa pessoa, vou conversar com ela, posso já iniciar uma conversa informal. Ou então, normalmente eu sou a pessoa mais velha, vou falar com uma pessoa mais nova, posso também utilizar assim. Ou então, se eu estiver falando com uma criança, é comum a gente tratar as crianças de forma informal, até para não intimidar. Então, aqui temos Lily e Zari sont à une fête. Então, já define aqui o ambiente que provavelmente é um ambiente mais informal. Então, Lily e Zari estão em uma festa. C'est une fête géniale! Je veux danser! Alors, c'est une fête géniale, je veux danser. Então, é uma festa genial, eu quero dançar. Bom, aqui nenhuma particularidade específica, vamos prosseguir. Je n'aime pas danser. Je n'aime pas danser. Aqui já temos a forma negativa, que é bem legal da gente estudar. Primeiro eu vou ter a palavra ne, que normalmente é N-E, que vai vir antes do verbo. A sequência geralmente é sujeito, ne, verbo e pas. Essa é a sequência clássica para fazer a forma negativa. E aqui a gente vê o ne, o verbo aimer, que é de gostar, e o pas, que é da forma negativa, que completa a forma negativa. Então aqui, je n'aime pas danser, eu não gosto de dançar. C'est qui, lui? Il est mignon. E, bom, uma expressão aqui, só de surpresa, c'est qui lui. Então, é quem? Ele. Percebe que esse ele, eu não estou usando il, eu estou usando esse outro pronome, que é o lui. Então, sempre que a gente for apontar para alguém, seja apontar para mim, apontar para outra pessoa, que não é uma pessoa que está realizando uma ação, a gente utiliza esse tipo de pronome. Então, aqui vai ficar lui. Il est mignon. Então, mignon significa bonitinho, geralmente a gente utiliza tanto para pessoas quanto para animais, fofinho, né? Um outro sinônimo para mignon. Então, dá esse sentido de forma geral. Vamos ver como ele traduz aqui? Fofo. Então, ele traduziu aqui como fofo. Então, Zari viu um garoto e o achou fofo. Sim, isso mesmo. Il est dans ma classe. C'est sa fête. Il est dans ma classe, c'est sa fête. Então, ele está na minha classe, né, na minha turma, na escola. É a festa dele. Cuidado aqui o seguinte. Como fête é uma palavra feminina, eu vou utilizar o possessivo feminino. Apesar de ser a festa dele, do rapaz, mas eu vou usar o ça devido à palavra fête. O francês sempre vai seguir o gênero daquilo que a gente possui, não de quem possui aquela coisa. Então, como eu estou falando da festa, pertence a alguém, então eu vou, como festa é feminina, sempre vou usar a forma feminina. Então, ma fête, ta fête, sa fête. E aí, sa fête poderia ser a festa dele ou a festa dela. Não dá para saber, exceto pelo contexto. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Então, como ele se chama. Então, outra variação aqui de como se chamar, né? Comment tu t'appelles? Como você se chama. Comment il s'appelle? Como ele se chama. Jean, Louis, je ne sais pas. Jean, Louis, je ne sais pas. Então, aqui outra forma aqui negativa, com o verbo savoir, que é o verbo saber. Eu não sei, je ne sais pas. O francês pronunciaria certamente je ne sais pas, ou je sais pas. Então, tem várias formas aí do dia a dia em que essa frase é utilizada. Mas, para você que está aprendendo,
foca em pronunciar bem para ser bem compreendido. Então, melhor forma para você pronunciar je ne sais pas. Je ne sais pas. Assim não tem erro, qualquer um vai conseguir te entender. Hé, salut! Oui, toi! Bom, aqui temos um monte de palavras soltas. E, que é tipo olá, ei, né? Chamando a atenção da pessoa. Salut, que é tipo um olá. Oui, sim, toi, você. Então, aqui é meio que umas palavras soltas tentando chamar a atenção da pessoa. Zari, mais qu'est-ce que... Zari, mais qu'est-ce que... Bom, aqui certamente tu fais, mas o que você está fazendo? Qu'est-ce que tu conduis? Não faz sentido o que você dirige, o que você conduz. Qu'est-ce que tu étudies? O que você está estudando. Também não faz sentido aqui dentro do nosso contexto. Então, Tu fais. qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il va venir parler avec nous. Alors, maintenant, il va venir parler avec nous. Agora, maintenant é agora, ele vai vir falar com a gente. Então, avec, com, é uma palavra que a gente utiliza bastante, e aqui a gente tem o nu. Se a gente fosse colocar outra coisa aqui depois do avec, como por exemplo, com ele, a gente viria de novo aquele pronome lá de cima, lui, avec lui. Então, toda vez que tiver uma preposição e depois eu quiser informar alguém, né, pensa como se eu estivesse apontando, como eu falei. Avec lui, eu estaria apontando para ele. Então, seria o caso aqui, avec nous, eu estaria apontando para nós. Super! Super, então, legal. Non, ce n'est pas super du tout. Alors, non, ce n'est pas super du tout. Aqui temos a forma du tout, que é para reforçar o negativo. Então, é muito utilizado esse du tout junto com a forma negativa, que é tipo um não mesmo. Então, não é legal mesmo. Então, você pode complementar a sua forma negativa utilizando esse du tout. Par exemple, eu não gosto, je n'aime pas. Eu não gosto mesmo, je n'aime pas du tout. Então, é legal complementar a forma negativa se você intensificar essa forma. Je ne me souviens pas de son prénom. Je ne me souviens pas de son prénom. Então, aqui temos o verbo souvenir, na verdade, se souvenir, que significa se lembrar. Também muito utilizado. Eu tenho vários verbos que podem expressar essa questão de se lembrar. Eu tenho se rappeler, se souvenir, retenir, né? Então, tudo isso dá um sentido de lembrar. Aqui utilizou souvenir, também bem conhecido aqui, porque você tem a palavra souvenir, né, que é muito utilizado no Brasil, que são lembrancinhas, que na França também lembranças é traduzido dessa forma, souvenir. Só essa pronúncia um pouquinho diferente, onde o E no meio não é pronunciado, souvenir. E aqui eu tenho o verbo dele, que é o verbo lembrar. Então, o verbo é um verbo pronominal que a gente fala. Então, ele tem um pronome na frente, se souvenir. E aí eu vou falar, je me souviens. Eu me lembro. E aqui, forma negativa, eu vou ter o ne antes desse me. Je ne me souviens pas. E aí o pas lá no final. De son prénom, então do primeiro nome dele. Prénom é primeiro nome. Cuidado, se você for em algum momento preencher algum formulário na internet, por exemplo, formulário ou for preencher algumas informações referentes a você, você vai ter assim, primeiro, nom e depois prénom. O nom é o teu sobrenome e o prénom é o teu primeiro nome. Então, não começa a preencher um formulário de francês, um formulário que está em francês, sem antes ler as opções, porque normalmente vai pedir o sobrenome primeiro. E aí, o que você vai fazer? Vai colocar o seu primeiro nome em cima. Quando vê prénom embaixo, vai falar, eita, errei. Aí, na primeira palavra, na primeira frase, você já errou. Então, sempre toma cuidado com isso. A Lili não se lembra do nome do garoto. Voilà. Il s'appelle Antoine? Il s'appelle Antoine. Então, ele se chama Antoine. Antoine é um nome bem comum na França. Non. Non, então não. Thomas? Thomas, outro nome também bem comum. Non. Non. Jules? Jules, também. Então, tudo são nomes comuns que tem na França. Zari, je ne me souviens pas. Zari, je ne me souviens pas. Então, mais uma vez aqui, eu não me lembro. Regarde, il arrive. Regarde, il arrive. Então, olha, ele está chegando. Oh non,
Oh non. Salut Lily. Salut Lili. Então aqui parece que ele já chega cumprimentando, falando o nome dela. Olha que situação, hein? Salut. Salut. Tu es prête pour l'examen de demain? Alors, tu es prête pour l'examen de demain? Voilà, então você está pronta para o exame de amanhã, para a prova de amanhã. Então aqui temos o prête, que é de pronto. Se fosse masculino, se eu estivesse falando com um homem, seria prêt. E aí, como é feminino, como ele está falando com a Lily, então ele usa prête, com esse final de T. Pour l'examen de demain. Demain, que significa amanhã. Bien sûr. Bien sûr, que significa com certeza, mas eu acho que não tem certeza nenhuma aqui. Il regarde Zari. Zari regarde Lily. Lily ne dit rien. Alors, il regarde Zari, ele olha para Zari. Zari olha para Lily, regarde Lily. Lily ne dit rien. Então, a Lily não diz nada. Que mais uma vez vem na forma negativa, onde no lugar do pas tivemos o rien. Rien significa nada. Então, ele não diz, ou melhor, Lily não diz nada. E aí eu não uso pas e eu vou usar o rien no lugar do pas. Então, toda vez que eu quiser dar esse sentido de nada, eu faço dessa forma. No lugar do pas, eu coloco o rien. Salut. Je m'appelle Zari. Salut, je m'appelle Zari. Enchanté, Zari. Enchanté, Zari. Então aqui é um encontro clássico do francês, né? Salut, que é tipo um olá bem descontraído. Eu me chamo Zari. Enchanté, encantado, é um prazer. Zari, provavelmente vai falar o Comment tu nome dele. t'appelles? Lily ne se souvient pas. E ela mandou aqui na lata. Comment tu t'appelles? Como você se chama? Lily ne se souvient pas. Então a Lily não se lembra. Zari. Aí, claro, ela veio aqui zangada. Então, por que Lily ficou brava com Zari? Zari disse ao garoto que Lily não se lembrava do nome dele. Nem precisa ler as outras opções, já temos aqui a nossa resposta. E voilà! Então, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e compartilhar. Merci beaucoup et à bientôt!